intent in this workshop is to not cover everything I gave you in the notes. Minha intenção neste workshop não é cobrir tudo que está na apostila. We would not have time. Não teríamos tempo. However, I did want you to have the extra material, Mas eu quis que vocês tivessem um material extra and I hope it does prove helpful to you. e eu espero que ele se mostre proveitoso para vocês. Now, before we get into the meat of the book of Revelation, Antes de a gente entrar na carne do livro do Apocalipse, I want us to consider 7 preliminary matters. eu quero que nós consideremos sete preliminares. You have 6 in your notes. Você tem 6 delas na sua apostila. I will add a 7. Eu vou acrescentar uma 7ª. The first thing that we should consider is that Revelation is preeminently the book about the kingdom of God and his victory over the kingdoms of this world. Eu quero que vocês vejam que o Apocalipse é proeminentemente o livro do reino de Deus sendo vitorioso sobre os reinos desse mundo energizados por Satanás. And most commentators would agree with that. A maioria dos comentaristas concorda com isso, I mean, even though they would have differences of opinions regarding the kingdom. embora tenham diferenças de opinião sobre o reino. So this book is about the kingdom Então esse livro é sobre o reino, and about its establishment. sobre o seu estabelecimento. The second thing about this book Segunda coisa, is that it's a book about the second coming of the Messiah. o Apocalipse é sobre a segunda vinda do Messias, From the very beginning of the book. desde o início do livro. If you would look at Revelation chapter 1, look at verse 7. Se você abrir no capítulo 1 e olhar o que diz o versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. To the very end of the book, Até o final do livro. if you look at Revelation 22:20, Se você olhar para Apocalipse 22, 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. so the two prominent themes of the book of Revelation are the kingdom and the return of the Lord. Então, os dois assuntos primordiais de Apocalipse são o reino e a vinda do Senhor. Now, the revelation of the kingdom and the return of the Lord cannot be understood in the book of Revelation without help from the Old Testament prophets. O reino de Deus e a vinda do Rei Glorioso, a volta do Rei Glorioso, não podem ser entendidos sem a ajuda do Antigo Testamento. We especially need help from the book of Daniel. Especialmente a profecia de Daniel. The fourth thing that we should consider Quarta coisa a considerar is that the Old Testament prophets clearly teach that in the last days God will pour his judgment over this earth. A quarta coisa que ele ensina é que os profetas do Antigo Testamento ensinam é que nos últimos dias Deus derramará seu juízo sobre a terra. We saw that last night. Vimos isso ontem à noite. And then after this judgment, the Messianic kingdom will be set up. E depois desse juízo, o reino messiânico será estabelecido. It will be universal in scope and without end. Ele será universal no seu alcance e não terá fim. That's what the Old Testament prophets say. É o que disseram os profetas do Antigo Testamento. And that's the exact order of the book of Revelation. E é a ordem exata do livro do Apocalipse. First, divine judgment is poured out over the world, Primeiro, o juízo divino derramado sobre o mundo, chapters 4 to 18. capítulos 4 a 18. And then Christ the Messiah comes to establish his kingdom, chapter 19 and 20. Aí nos capítulos 19 e 20, Cristo Messias vem e estabelece o seu reino. And his reign will extend into the eternal kingdom of God E o seu reino estender-se-á até o reino eterno de Deus, in the new heaven and the new earth. nos novos céus e na nova terra. Revelation 21 and 22. Apocalipse 21 e 22. The Olivet Discourse.
O discurso do cenáculo, corrijam aí a apostila, por favor. In Matthew 24 and 25, De Mateus 24 e 25. also supports this order. Também dão apoio a essa sequência. First, there's unparalleled tribulation that occurs on this earth. Primeiro, existe tribulação nunca vista nesta terra. And then we're told in Matthew 24, 29, that Jesus comes. E aí, Mateus 24, 29, nos é informado que Jesus vem To establish his kingdom. para estabelecer o seu reino. And the judgments of the kingdom will extend into the eternal state. E os juízos do reino vão se estender até o estado eterno. Matthew 25, verses 41 and 46. Mateus 25, 41 e 46. And Revelation also preserves and clarifies the distinction between the universal kingdom and the mediatorial kingdom. E o Apocalipse também preserva e esclarece a distinção entre o reino universal de Deus e o reino medianeiro de Deus. There are two thrones that are described in the book of Revelation, that have central place in the book of Revelation. Há dois tronos que ocupam um lugar central no livro do Apocalipse. From the first throne, Revelation 4 and 5, No primeiro trono, Apocalipse 4 e 5, that throne room scene, which is Daniel 7, esse cenário da sala do trono, que está também em Daniel 7, is from that throne goes the decrees to establish the kingdom. fluem os decretos para o estabelecimento do reino. They usher in the Davidic kingdom, Eles dão início ao reino davídico, with Jesus reigning from the throne of David. com Jesus reinando do trono de Davi. When we come to the end of Revelation, Quando chegamos ao fim do Apocalipse, we see a second throne of judgment, nós vemos um segundo trono de juízo, the great white throne. o grande trono branco. And those final judgments E aquele juízo final prepare for the universal kingdom in its final form. preparam um cenário para o reino universal na sua forma final. On the new heaven and the new earth, and the new heaven and new O earth, novo céu e na nova terra, where there will be one eternal throne now. onde haverá um trono eterno agora. We'll look at it, Revelation 22:3. Nós vamos examinar isso. Apocalipse 21, 23? 22:3 through 5, actually. Apocalipse 22, 3 a 5. Yeah. It is the throne of God and of the Lamb. É o trono de Deus e do Cordeiro. The seventh thing I would like to say is that the key to organizing the book of Revelation, of outlining it, is found in Revelation 1:19. A sétima coisa que não está escrita aqui, que eu quero dizer para vocês, é que a dica prática para se esboçar Apocalipse se encontra em Apocalipse 1:19. So let's read that. Então vamos ler esse texto. Revelation 1:19. 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. So John is told to write the things which he has seen. Então, a João é dito que ele escreva as coisas que ele viu. That's Revelation chapter 1. Apocalipse capítulo 1. Okay? Then he's told to write the things which are. E aí é dito a ele que escreva as coisas que são. That's Revelation chapter 2 and 3. Apocalipse 2 e 3. The churches are in existence, right? As igrejas ali do Apocalipse existem naquela época. What you have seen, chapter 1, O que você viu, capítulo 1, the things that are, chapters 2 and 3. as coisas que são, capítulos 2 e 3. Then the Lord wants him to write the things which will take place after the things that are, after these things. E aí o Senhor quer que ele escreva as coisas que hão de acontecer depois destas. And John talks about them in chapter 4,
through chapter 22. E aí João passa a falar dessas coisas do capítulo 4 até o capítulo 22. In fact, if you look at Revelation chapter 4, verse 1, Se abrirmos em Apocalipse 4, 1, we know we're in this part of the outline because of what he says in verse 1. nós sabemos que estamos nessa parte do esboço pelo que ele diz ali. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. So he says, after this is now he's going to describe after these things, after the church, and how I take it, after the church age. Então ele diz que ele vai descrever o que acontece depois da era da igreja. Now, the entire book of Revelation is written to 7 churches in Asia Minor. Então todo o livro de Apocalipse é endereçado a 7 igrejas da Ásia Menor. And there are specific letters to each church. Mas há cartas específicas a cada uma dessas igrejas. Look at Revelation 1:4 just to see this. Vamos abrir em Apocalipse 1:4 só para enxergarmos isso. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. So he's writing to the 7 churches Então ele está escrevendo às 7 igrejas who are waiting expectantly que aguardam com expectativa for the return of Christ. Pela volta de Cristo. And they are encouraged to hold fast, to overcome. Então eles são encorajados a ficarem firmes, a vencerem, To be pilgrim churches that are victorious. a serem igrejas peregrinas que são vitoriosas, To be preparing for their role in the kingdom. para que estejam se preparando para o papel que haverão de exercer no reino. We won't read it, but look at Revelation chapter 2, verse 25, Nós não vamos ler, mas depois você vê Apocalipse 2:25. because we've already read it. Revelation 2, 25 to Nós 29. já lemos, de 25 a 29. The church is being prepared for that reason, A igreja está sendo preparada por esse motivo aqui. for at least that reason. Pelo menos por esse motivo. Now, the portrayal of these 7 churches on earth, O pintar dessas 7 igrejas na terra, how John portrays them does not reflect how life will be in the kingdom. esse pintar dessas igrejas não descreve como será a vida no reino, And to be clear, how life will be in the Davidic kingdom, como a vida será no reino davídico, the Christocracy. a cristocracia. Revelation 2 and 3, they aptly describe what's happening right now. Na verdade, Apocalipse 2 e 3 descrevem o que está acontecendo agora. As Jesus said in the parable of the tares, the enemy is sowing the seed. Como Jesus disse na parábola do joio, o inimigo está semeando o joio. He's sowing his seed among the wheat of God's people. Ele está semeando o seu joio no meio do trigo do povo de Deus. Even at the beginning of the church had its Ananias and Sapphira. Mesmo nos primórdios da igreja, a igreja teve seus Ananias e Safira. There was Demas Havia o Demas and Diotrephes, e Diótrefes. and even apostles like Peter failed publicly. Até mesmo apóstolos como Pedro falharam publicamente. For sure, there is no perfect church Com certeza não há igreja perfeita in terms of locality. em termos de localidade. Inconsistencies abound. A inconsistência é alguma coisa abundante. But the church will not suffer these inconsistencies when it enters the kingdom. Mas a igreja não vai sofrer dessas inconsistências quando entrar no reino. It will be perfected. Ela será aperfeiçoada. And then it will have authority over all the nations. E aí ela terá autoridade sobre todas as nações. Now, regardless of how one looks at the book of Revelation to interpret it, Independentemente como alguém interpreta o Apocalipse, there should be no disagreement in these areas. não deve haver desacordo nestas áreas. These chapters are presenting judgment
from God on the world system opposed to Messiah. Esses capítulos apresentam o juízo de Deus sobre o sistema do mundo através do Messias. There are 3 sets of these judgments. Há 3 todos desse juízo. 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. And the last bowl, when it's poured out, E a última taça, quando for derramada, a voice cries out, "It is done." uma voz clama: So está feito, está terminado. These chapters provide a clear and striking correspondence Então, esses capítulos, eles proporcionam para nós uma correspondência fantástica with the judgments that the prophets envision are going to happen on this world com o juízo que os profetas anteviram que seria derramado sobre esse mundo. as Christ comes to establish his kingdom. À medida que Cristo vem e estabelece o seu reino. So let's note some of these characteristics as we look at broadly Revelation 4 through 18. Então vamos ver algumas dessas características à medida que a gente olha de forma panorâmica para Apocalipse 4 a 18. Like in the book of Daniel, Como no livro de Daniel, in Daniel chapter 7, capítulo 7, we come to a scene of the throne room of God. nós chegamos a uma cena que se passa na sala do trono de Deus. In Revelation 4 and 5. Apocalipse 4 e 5. John switches his gaze from earth and he looks up into heaven. Então João para de olhar para a terra e ele começa a olhar para o céu. And he describes for us what he sees there. E ele começa a descrever para nós o que ele vê ali. He sees God Ele vê a Deus on his throne. no seu trono. He sees 24 elders Ele vê 24 anciãos that are seated on 24 thrones around God. que estão sentados em 24 tronos ao redor de Deus. He sees 4 living creatures, Ele vê 4 criaturas vivas, full of eyes in front and behind. cheias de olhos na frente e atrás. Verse 6, they're also around the throne. 26, verso 6, eles também estão ao redor do trono. Chapter 5, verse 11, there are innumerable a company of angels there. You can't even number them. No capítulo 5, versículo 1, há uma multidão de anjos que não se pode numerar. Between the throne of God and the 24 elders, Entre o trono de Deus e os 24 anciãos, John sees a lamb stand up. a lamb. A lamb. João vê um cordeiro que desponta. Look at Revelation 5, Apocalipse 5, and we'll read verses 5 and 6. versículos 5 e 6. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. The Father has a 7-sealed scroll. O Pai tem um rolo que tem 7 selos. No one's worthy to come and take it from his hand. Ninguém é digno de vir tomar esse rolo das mãos de Deus. And John starts to weep. E aí João começa a chorar. And the angel says, "Stop weeping." E aí o anjo diz para ele: The pare de chorar. lion from the tribe of Judah, O leão da tribo de Judá, he's overcome. ele venceu. He's worthy. Ele é digno. And so he looks and he sees the lamb stand up, E aí ele olha e ele vê ali o cordeiro em pé, Messiah, o Messias, who had been slain. que foi morto. And he comes and he takes the 7-sealed scroll. E ele pega aquele selo com aquele rolo com seus 7 selos. Think Daniel 7, Em Daniel 7, 13 and 14. 13 e 14. And he receives this scroll and he starts to break open the seals. E ele, recebendo esse rolo, ele começa a abrir os selos. And judgment pours out on the earth. E o juízo é derramado sobre a terra. And these judgments continue
E esses juízos continuam until Messiah is established on his throne on this earth. até que o Messias está estabelecido sobre o seu trono neste mundo, Ruling over this earth for 1,000 years. reinando sobre este mundo por 1000 anos. A reign which then issues into the eternal kingdom of God. Reino que adentra a eternidade que Deus estará em que Deus estará reinando, In the new heaven and the new earth. no novos céus e nova terra. And notice the correspondence with Daniel's vision. E notem a correspondência com a visão que Daniel teve. Daniel sees the Ancient of Days. O Daniel vê o ancião de dias. He sees the throne encircled with myriads of angels. Ele vê o trono circundado por miríades de anjos. And from that divine court comes judgment upon the beast. E sobre daquele tribunal divino flui juízo sobre a besta. In Daniel 7, the Son of Man Em Daniel 7, o filho do homem comes up to the Ancient of Days chega ao ancião de dias and receives the kingdom. e recebe o reino. Right? That's what's happening here. É o que está acontecendo aqui. And then he comes down to establish it E aí ele vem para estabelecer o seu reino upon this earth. nesta terra. The kingdom of heaven O reino do céu comes from heaven. vem do céu. Now, the judicial character of this period is seen in certain pronouncements that are made O caráter jurídico desse reino é visto em 7 pronunciamentos que são feitos from heaven do céu and certain cries of agony that come from this earth. e certos clamores de agonia que brotam desta terra. I want to illustrate this truth Eu quero ilustrar essa verdade by noticing what happens when the lamb, the lion from the tribe of Judah, opens the seals. por quando o cordeiro, o leão da tribo de Judá, abre aqueles 7 selos. I want to read from Revelation chapter 6, Eu quero ler de Apocalipse 6, and I just want to read like 1 and 2 down to where I see the white horse and not read the rest, and then a Okay. red horse, and then the black horse, Okay. and then finish 7 and 8. Ok. If we can do it, I don't know. Começando do versículo 1, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco. Aí, versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. Versículos 5 e 6, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto. And then verse 7. E aí os versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Obrigado. So now we didn't read everything in these verses, Nós não lemos tudo aqui nos versículos, but adding it all up, mas quando a somatória disso, by the time the 4th seal rider is finished, quando o que cavalga no 4º selo, 1/4 of the world's population is dead. quando ele termina o seu encargo, esse cavaleiro, a essa altura, 1/4 da população da terra está morta. Who is opening the seals? Quem está abrindo os selos? Messiah. O Messias. He is the one who is sending forth this judgment. É ele que está enviando esse juízo. And he's using a variety of things to do it. E ele está usando uma variedade de coisas para fazê-lo. And this represents the beginning of the day of the Lord judgment.
Isso representa o início do dia do Senhor, do juízo do Senhor. It is the hour of testing that is about to come upon this whole earth, É a hora da provação que está por vir sobre esta terra, to test those who dwell on this earth. para pôr à prova aqueles que habitam a terra. Revelation 3:10. Apocalipse 3:10. And the church has been promised deliverance from this. E a igreja foi prometida a libertação desse We'll juízo. see that later. Veremos isso mais tarde. Now, 1 Thessalonians 5:3, 1 Tessalonicenses 5:3, maybe we ought to read that. nós devemos ler esse texto. Diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. So, 1 Thessalonians 5 describes the period just prior to the day of the Lord Então, 1 Tessalonicenses 5 descreve o período imediatamente antes do dia do Senhor, as a time when the worldlings are saying, oh, peace and safety, onde os habitantes da terra estão dizendo paz e segurança, peace and safety. paz e segurança. And then destruction comes suddenly. E aí a destruição vem It repentinamente. seems hard for me to say that anyone would say peace and safety Para mim é difícil até de imaginar como é que alguém diria paz e segurança after 1/4 of the world's population is destroyed. depois de 1/4 da população da terra ter sido destruída. 1/4 are dead. 1/4 da população do mundo está morta. I would submit to us that God's wrath is being poured out from the very beginning. Eu quero submeter a vocês a ideia de que a ira do Senhor está sendo derramada desde o princípio, To the very end of the tribulation. até o period. final da tribulação. In the military terms, Em termos militares, in the first half of the tribulation, na primeira metade da tribulação, God is softening up the battlefield. Deus está como que amaciando o campo de batalha. He's preparing the battlefield. Ele está preparando o campo de batalha. And he uses 4 smart bombs, if you will. E ele usa 4 bombas Targeted inteligentes. bombs. Bombas inteligentes que têm o seu alvo definido. Okay? Seal 1, Seal 2, Seal 3, Seal 4. Selo 1, 2, 3 e 4. And all he's doing is just softening up the battlefield. Ele está apenas afofando o campo de batalha. He's starting to make the enemies the footstool for the feet of the Messiah. Ele está fazendo dos inimigos estrado dos pés do Messias. And it begins with seal number 1. E começa com o selo de número 1. Then seven seals, 7 bowls, 7 trumpets, and then 7 bowls. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. And then at the end, in the 7 bowl time, God obliterates the capital of the Antichrist. E na última taça, Deus acaba com a capital de governo do anticristo. He destroys Babylon Ele destrói a Babilônia. in Revelation 17 and 18. Apocalipse 17 e 18. And the Antichrist is incensed, E o incensed, angry. ok. E o anticristo, a essa altura, está tomado de ira. And he now turns his attention in fury against Jerusalem. Então ele em fúria volta a sua atenção contra Jerusalém. Now, one other way to re-emphasize the judgment nature of this Uma outra forma de nós descortinarmos a natureza de juízo disto aqui tudo. Notice verse 1, the Lamb opens the first seal, the angels go, come. Então, repare em Apocalipse 4 que o Cordeiro abre o primeiro selo e o anjo diz, let me find Revelation 6. 6:1. 6:1. Ele abre e o anjo diz, vem. Okay? And the first rider comes. E aí vem o primeiro cavaleiro. Verse 3, come.
Versículo 3, vem. Second rider comes. Segundo cavaleiro Verse vem. 5, come. Versículo 5, vem. Third rider comes. Terceiro cavaleiro vem. Verse 7, come. Versículo 7, Fourth rider comes. vem. Come. O quarto cavaleiro vem. Come, come, come. Vem, come. vem, vem. And the picture of is of the Lamb taking this title deed and one by one unleashing devastation and destruction on this world. E o quadro que nós vemos aqui é o Messias tomando a iniciativa de derramar esse juízo todo sobre a terra, desencadear isso. To a magnitude that is chilling and sobering. Há uma magnitude que nos faz ter frio na espinha. And by the time the worldlings start to see what's happening, E quando os seres viventes dessa terra começam a perceber o que está acontecendo, look at what they say olha o que eles dizem. in verses 16 and 17. Versículos 16 e 17. Cai sobre nós, eles disseram aos montes e rochedos, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? They finally realize that, Por fim, eles reconheceram this is divine wrath. que isso é ira divina. And they cry out in agony. E eles clamam em agonia. The wrath has come. O dia da ira deles chegou. It started with seal 1. Começou com o selo de número 1. Now the worldlings recognize it. Agora os habitantes da terra reconhecem isso. Now, if the church is to be kept from this time. Então a igreja precisa ser poupada desse período. Let's see one of the promises. Vamos ver uma das promessas nesse If you go sentido. back to Revelation 3:10. Se vocês voltarem a Apocalipse 3:10, o texto diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. So he says that if you've kept my word, I will keep you from this hour of testing. Já que você guardou a minha palavra, eu vou guardar você da hora da provação. Well, where's this hour of testing to come on? Para que virá essa hora da provação? The whole world. Para quem? Para todo mundo. The whole world. Todo mundo. To test everyone who dwells on the earth. Para experimentar todos os que habitam sobre a terra. And the church will be kept from that. E a igreja será guardada desse momento. I wished I had time to defend pre-tribulation. Eu gostaria de ter o tempo para defender aqui o pré-tribulacionismo a essa altura, But I don't have time. mas eu não tenho o tempo. But I have a lot of arguments for it. Mas eu tenho muitos argumentos a favor disso. Because we're concentrating on the kingdom, right? Porque nós estamos com os nossos olhos focados no reino, certo? Okay. So now, if the church is to be kept from the day of the Lord, se a igreja deve ser protegida do dia do Senhor, that means all the saved people have been raptured. ou seja, todos aqueles que foram salvos nessa era da igreja foram arrebatados. Now, an issue for the kingdom, an issue for the kingdom and then for us is where do we find people to populate the millennium? Uma pergunta a se fazer, uma questão a se pensar é: quem haverá de popular o milênio? Right, because only those who are born from above enter the kingdom. Porque só aqueles que são nascidos de cima entram no reino. Well, the book of Revelation answers that question. O livro do Apocalipse responde a essa pergunta. Because after the rapture, multitudes of Jews and Gentiles are going to be saved. Porque depois do arrebatamento, multidões de judeus e gentios serão salvas. Let's just think through the evidence. Vamos pensar na evidência disso. First, God sends out two witnesses at the beginning of the tribulation period. Primeiro, Deus envia duas testemunhas no início do período da tribulação. In Jerusalem. Para Jerusalém. Revelation chapter 2. Apocalipse 2. 144,000 Jews are saved. 44 mil judeus são salvos. They're sealed with protection. E eles são selados com proteção.
Revelation chapter 7, Apocalipse 7, chapter 14. Apocalipse 14. I believe that the 144,000 Jews are saved. I can't prove it. Eu não posso provar, mas eu penso que os 144 mil judeus que são salvos, Through the witness of the two witnesses. eles são salvos através do testemunho das duas testemunhas. They hear the gospel from the two witnesses, Eles ouvem o evangelho das duas testemunhas. and 144,000 Jews are saved. Então, 144 mil judeus são salvos. And the Antichrist is incensed. E aí o anticristo fica ensandecido. He eventually is given permission to kill the two witnesses. E ele recebe a permissão para matar as duas testemunhas. But he won't kill. He won't kill Ele não as matará de the fato. 144,000. Não, ele não matará os 144 mil. And from these 144,000, maybe many other Jews are also saved. I don't know. E através do testemunho dessas 144 mil, muitos outros judeus serão salvos. Nós não sabemos exatamente como isso vai se processar. But I do know that intense persecution falls upon the nation of Israel. Mas nós sabemos que perseguição intensa acaba vindo sobre a nação de Israel. And many of them flee into the wilderness, E muitos deles saem para o deserto, para a região do deserto, aided by the Lord. auxiliados, ajudados pelo Senhor nesse trajeto. Let's take a look at the Lord's protection of Israel in Revelation chapter 12. Vamos ver a proteção de Deus a Israel em Apocalipse 12. I think this is important to work through. Eu creio que isso é importante a gente ver. So if you would read verse 1. Versículo 1 do capítulo 12. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. So here, who is this woman here? Quem é essa mulher? Well, several things would tell us it's Israel. Várias coisas vão nos dizer que é Israel. The woman is clothed with the sun and the moon under her feet. Ela está vestida do sol e com a lua debaixo dos pés. In Joseph's dream in the Old Testament, No sonho de José no Antigo Testamento, that's how he sees his father and his mother. é assim que ele vê seu pai e sua mãe. Jacob is the sun, Jacó é o sol, Rachel is the moon. Raquel é a lua. The woman is Israel. A mulher aqui é The Israel. 12 stars on the woman's crown obviously refer to the 12 sons of Jacob. As 12 estrelas nessa coroa que a mulher usa, certamente são os 12 filhos de Jacó, The 12 tribes of Israel. as 12 tribos de Israel. But verses 2 to 5 help us see that it is Israel. E os versículos 2 a 5, eles intensificam essa evidência de que é Israel. If you could read those. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, e com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. That's through verse 6. Yeah. Okay. So, a couple things about this. Então, algumas coisas a respeito disso. One in verse 4, A primeira delas, no versículo where 4, the devil's tail sweeps a third of the stars. quando a cauda do diabo arrebata um terço das estrelas do céu. That probably refers to the ancient revolt of Satan, Isso provavelmente se reporta àquela revolta no passado de Satanás, where he convinces a number of angels to follow him. onde ele convence uma série de anjos a segui-lo. Notice he stands before the woman who's about to give birth. Repare que ele está diante da mulher que está prestes a dar à luz. He tries to prevent the virgin birth. Ele procura
impedir o nascimento virginal de Jesus. He watches so that he can devour that child. Ele fica de olho para poder devorar aquela criança. Who stirred up Herod to kill the babies in Quem Bethlehem? foi que insuflou a Herodes para matar aquelas crianças lá em Belém? He didn't succeed because she gave birth to the male child who's going to rule the nations. Mas ele não foi bem sucedido porque ela deu à luz aquela criança que vai reinar sobre as nações, Messiah. o Messias. And her child is caught up to God E o filho é arrebatado para Deus, and to his throne. para o trono de The Deus. fact that Christ ascended to the throne, to the right hand of the throne of the Father, shows that Satan did not win. O fato de Jesus ter assunto ao céu, à sala do trono do Pai, é prova de que Satanás não foi vitorioso. Now I say that because look at verse 6 that we read. Eu digo isso por causa do que nós lemos no versículo 6. There's a gap of time between verses 5 and 6. Existe um espaço de tempo, um intervalo de tempo entre os versículos 5 e 6. And we have now moved, when we move into verse 6, we've moved into the last half of the tribulation period. Quando nós chegamos ao versículo 6, nós já estamos na segunda metade da tribulação. The woman flees into the wilderness, Essa mulher foge para o deserto, where God has prepared a place for her for the last half of the tribulation. onde Deus preparou um lugar para ela na segunda metade da tribulação. And a war happens in heaven. E durante esse período uma guerra está sendo travada no céu. Michael, the protector of Israel, Miguel, que é o protetor de Israel, and the dragon wage war. e o dragão, eles pelejam um com o outro. And Michael wins. E Miguel ganha a batalha. The devil's cast down to the earth O diabo é expulso para a terra, with very little time left. com pouco tempo lhe restando. Those who are in the wilderness have overcome him. Aqueles que estão no deserto o venceram. They've overcome the devil. Eles venceram o diabo. How did they do that? Como é que eles conseguiram isso? Look at verse 11. Veja o versículo 11. Pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Because they were saved through the blood of the Lamb, Eles foram salvos em primeiro lugar pelo sangue do Cordeiro, because of the word of their testimony, their por causa confession, da palavra do testemunho deles, and they loved Christ more than they loved their own life. e porque eles amaram a Cristo mais do que amaram a própria vida. So now Satan is on the earth. His time is very limited. He knows that. Então agora Satanás está na terra, ele tem pouco tempo e sabe que tem pouco And he tempo. goes right to the wilderness E ele vai direto para esse deserto. to try to destroy Israel, E ele procura destruir Israel, sending his armies there. enviando seus exércitos. Verses 12, 13, and 14. Versículos 13 e 14. We don't have time Não to temos look at them, o tempo para but the ler, Lord protects them mas there. Deus os protege. And probably this wilderness is the countries of Edom and Moab and Ammon. Talvez, muito provavelmente, esse deserto são os países de Edom, Moabe e Amon. The very countries that we are told in Daniel 11 the king of the north doesn't touch. Os países que em Daniel 11 nós somos informados que o rei do norte não chega a tocar. And so the Lord protects them and nourishes them there. Então Deus os protege e os alimenta ali. And the serpent still tries to kill them by throwing a flood of water on them. E a serpente ainda procura destruí-los, mandando um dilúvio de água, digamos assim. And the Uma Lord corrente de água muito forte. opens up the earth to swallow the waters, E Deus abre a terra para que engula essas águas, probably by earthquake. talvez por um terremoto. Now if you would read verse 17. Agora o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. So the devil leaves them in the wilderness, Então o diabo os deixa ali no deserto and he goes after the other children, E the ele rest vai- of her children.
e ele vai atrás do restante dos filhos dessa mulher. And I think he's heading toward Jerusalem. Eu creio que ele está indo em direção a Jerusalém. We read about that in Zechariah last night. Nós lemos a respeito disso em Zacarias ontem. God's going to take care and he's going to protect his people. Deus vai cuidar e vai proteger o seu povo. And this brings us to the second phase of their salvation. E isso nos traz a segunda fase da salvação deles. Not just two witnesses, Não apenas duas testemunhas, not just 144,000. não apenas os 144 mil, Zechariah 12. mas Zacarias 12 diz para nós. When they see Jesus, they're fighting in Jerusalem, they're fighting in Palestine. Eles estão lutando em Jerusalém, na Palestina, mas quando eles veem a Jesus, When they see him whom they have pierced, quando ele aparecer, they go, Messiah, they repent. eles vão reconhecer que é o seu Messias e vão se arrepender. Multitudes of Jews. Multidões de judeus. From Zechariah 13, we find out that it's 1/3 of the nation. Em Zacarias 13, nós descobrimos que esses judeus compõem 1/3 da nação. That's millions. of Milhões people. Millions of Jews. de judeus. Now, so they're going to go into the millennium Então eles vão entrar no milênio in physical bodies. com corpos físicos. But as a result of the testimony of the 144,000, Como produto do testemunho dos 144 mil, multitudes of Gentiles are saved. multidões de gentios também são salvas Because of their testimony. por causa do testemunho que é dado. Look at Revelation chapter 7, Apocalipse 7, and we'll just see a little bit of it. apenas um pedacinho dele. Right after verse 9, right after he describes the 144,000, No versículo 9, depois do texto descreveu 144 mil, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. okay? So there, and throughout the rest of that chapter, we see that multitudes of Gentiles are saved. Então, através do resto desse capítulo, nós percebemos que multidões de gentios serão salvas. Many of them will die, Muitos morrerão, being slain by the beast, sendo esmagadas pela serpente, because they won't receive his mark. porque elas se recusam a receber a marca da besta. But many of them still live. Mas muitos ainda viverão, They'll be part of the sheep nations. farão parte das nações de ovelhas, That will enter into the kingdom. que entrarão no reino. There will be millions of people, Haverá milhões de pessoas, millions of people milhões, that are saved, que serão salvas. and they will enter into the E kingdom. eles entrarão no milênio. And that's how the millennium will be populated, E é assim que o milênio será populado, with living people. com gente vivas, gente como nós aqui hoje. So now let's think about the place of the church. Agora vamos imaginar o lugar da igreja. What is happening to it during this time? O que está acontecendo com a igreja durante esse período? Well, she's being judged A igreja está sendo julgada at the Bema seat. no tribunal de Cristo. Are you preparing for that? Você está se preparando para esse dia? Because that's going to happen to you. Porque isso vai acontecer para você e para And mim. that's going to happen to me. Vai acontecer. The church is going to be judged at the Bema seat, A igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo. rewarded, Ela vai ser recompensada. married to her head. E aí ela vai se casar com o seu cabeça. Revelation 19, just before she returns. Logo antes dela voltar com Jesus, Apocalipse 19. Just before he returns Antes dele voltar, to establish his kingdom. para estabelecer o seu reino. And then she will be the firstborn, right? E ela será a primogênita. She will judge the world. Ela julgará o mundo. The church will judge angels. A igreja julgará os anjos. 1 Corinthians 6. 1 Coríntios 6. We're fellow heirs with Jesus Nós Christ. somos co-herdeiros com Cristo. Revelation 8:17. Apocalipse, Romans 8:17. Romanos 8:17.
The church is destined to reign with Christ. A igreja está destinada a reinar com Cristo. If we endure, we will reign with him. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. The church has been given the keys of the kingdom of heaven, A igreja foi dada as chaves do reino dos céus. and it will use them to punish the nations that won't obey the king with a rod of iron. E ela usará essas chaves para punir as nações com cetro de ferro que não querem obedecer o Messias. It is described as the overcomer who sits down with Jesus on his throne. Isso é descrito como o vencedor que se assenta com Jesus no seu trono. We will, if you will, be central to the throne. We will Be central to the throne, like centered around the throne, carrying out the orders of the king. Nós estaremos centrados ao redor do trono para cumprir as ordens que vêm do trono. Look at Revelation chapter 3, verse 21. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. If you overcome, you who are in the church, Se vocês vencerem, vocês que estão na igreja, when I sit on the Davidic throne on the earth, quando eu me assentar sobre o trono davídico na terra, you will sit with me. vocês se assentarão You comigo. will carry out my purposes Vocês desempenharão os meus propósitos as the firstborn. como primogênitos. And just like when I overcame, Jesus said, Assim como quando eu venci, Jesus I ascended disse, to sit down at the right hand of my Father eu subi ao céu para sentar no trono à destra do meu Pai, on his throne. no trono dele. Now, in sharp contrast, while the church is being prepared, the beast is on this earth trying to exterminate the people who have believed in the Messiah. Então, em contraste com isso, enquanto a igreja está lá protegida, passando por tudo isso que nós estamos descrevendo, a besta, ela estará na terra, se concentrando em destruir aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho. For one text, just one text, Apenas um texto para a gente ver isso. look at Revelation 13:7. Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. That's what the beast is doing. Isso é o que a besta está fazendo. He is persecuting, he is killing the saints. Ele está perseguindo e matando os santos. And God has given him this permission for just a little while. E Deus deu-lhe essa permissão por um pequeno espaço de tempo. And he will raise those and give them great honor in his kingdom. E Deus haverá de ressuscitar a esses que foram mortos e eles receberão grande honra no reino Revelation de 20. Jesus. Revelation? Revelation 20, as that describes that. Apocalipse 20 descreve isso. So now we're going to fast forward to the end of the tribulation. Agora vamos dar um avanço rápido até o final da tribulação. Remember, the battlefield has been prepared. Lembre-se que o campo de batalha foi preparado. The Lamb started to break open the seals. À medida que o cordeiro abria os selos. Remember last night we looked at Joel. Ontem nós olhamos para Joel. The Lord has brought the armies of the earth down into the kill zone. Deus trouxe os exércitos do mundo inteiro para a área de mortandade. They think they're going to take Jerusalem. Eles acham que eles vão conquistar Jerusalém. God has brought them to the kill zone, Mas Deus os trouxe à área em que serão mortos. and He's going to destroy them E Ele vai destruí-los. in the battle that we find in Revelation 19. E essa é a batalha que nós encontramos em Apocalipse 19. If you look at Revelation 19, we're not going to read it, Nós não vamos ler o texto, mas Apocalipse 19, but I want you to see a few things in it. eu quero que vocês vejam alguma coisa nesse texto. The central person of this passage is the Lord Jesus Christ Himself. A pessoa central nessa passagem é o Senhor Jesus Cristo. These are His names. Esses aqui são os nomes dele. Verse 11, Versículo 11. faithful and true. Fiel e verdadeiro.
Verse 13, Versículo 13, the Word of God. Verbo de Deus. Verse 16, Versículo 16, King of kings and Lord of lords. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verse 12, Versículo 12, a name written on him which no one knows except himself. nome escrito que ninguém conhece. I don't even know what that name is. Eu não sei qual é esse nome. His appearance. A aparição dele, His eyes are as a flame of fire, verse 12. os seus olhos, como diz o versículo 12, são chama de fogo. On his head are many diadems. Na sua cabeça, muitos diademas. He's clothed with a robe dipped in blood. Versículo 13, ele está vestido com um manto tinto de sangue, Probably stained by those that he's going to slay. provavelmente manchado por aqueles a quem ele vai matar. Verse 11, in righteousness he judges and makes war. Em versículo 11, em justiça ele julga e peleja. And then we could read verse 15. E aí nós vamos ler o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. The beast has brought his armies to the kill zone. A besta trouxe os seus exércitos à área de mortandade. Why did he come to Jerusalem? Por que que ele vem para Jerusalém? Why is he on the plain of Megiddo? Por que que ele está na planície do Megido? Well, one reason is because he's fulfilled, prophecy's being fulfilled. Em primeiro lugar, é porque profecia está sendo cumprida. And the second reason is because the only place on all the earth that is still resisting him is Jerusalem. É porque o segundo motivo é porque o único lugar que ainda apresenta resistência a ele no mundo é Jerusalém. And he's defeated. E aí ele é derrotado. He's alive. He and his false prophet are thrown into the lake of fire. Ele e o seu falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. And the rest of the dead of the armies that are slain all over Megiddo and Jerusalem are eaten by the birds. E todo o resto daqueles que foram mortos ali naquele campo de batalha são devorados pelos corvos. After our Lord deals with the beast, an angel comes down from heaven. Depois que Deus lida com a besta, um anjo desce do céu, And he takes the devil and he imprisons him pega o diabo em pessoa e o aprisiona for 1,000 years. por 1000 anos. Immediately, thrones of judgment are set up. Imediatamente, tronos de juízo são estabelecidos. Verses 4 and 5, and the martyred saints are resurrected. Versículos 4 e 5, e os santos martirizados são ressuscitados. And the first resurrection has come to its completion. E a primeira ressurreição chega ao seu fim. And this brings us to the millennial reign. E isso nos traz ao reino milenar. It's 1,000 years. Ele dura 1000 anos. Why wait till now to tell us that it's 1,000 years? Por que esperar até agora para nos dizer que ele dura 1000 anos? Why did we need to know till now? Por que que nós precisávamos saber antes de agora? Now's the time to tell us. Agora é o momento de sabermos isso. And he doesn't leave it to any doubt, E ele não deixa isso ter qualquer dúvida, because he talks about this 1,000 years 6 times porque ele fala desses 1000 anos 7 vezes, in verses 2 to 7. nos versículos 2 a 7 de Apocalipse 20. They're literal. Eles são literais. So, why should we take them as literal? Por que que nós devemos olhar para esses anos como anos literais? Well, there are a number of reasons, Há várias razões, but why not? mas por que não? Why not? We're going to move forward. Vamos avançar. Because I want to talk to you about the nature of this kingdom. Eu quero falar da natureza desse reino. Seems like there's not a lot here about the nature of this kingdom, Parece que não há muito aqui sobre a natureza do reino, but there's enough here mas há bastante aqui. for us to know that this is the historical kingdom. The DNA of it's found in the historical kingdom. Lembrando que o DNA desse reino milenar está com as suas raízes no reino histórico que já That the vimos. prophets envision being perfected. Que os profetas anteviram sendo aperfeiçoado no reino futuro, With the perfect ruler. With the perfect ruler.
com o perfeito regente, Messiah. o Messias. And it's the same kingdom Jesus announces. E é o mesmo rei que Jesus anuncia. And there's enough here to tell us, for us to see that. E há suficiente para nós vermos aqui. So look at let's read verses 4 to 6 of Revelation 20. Versículos 4 a 6 de Apocalipse 20. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Up to 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. So notice the nature here that we see. Então, reparem na natureza que nós vemos aqui. First, there's a judicial function. Primeiro, eles têm uma função jurídica. Judgment is given Juízo é dado to the enthroned saints. para os santos que estão entronizados. Verse 4. Versículo 4. Second, there's a Segundo. religious aspect. Existe um aspecto religioso. They are priests of God and of Christ. Eles são, Verse 6. versículo 6, eles são sacerdotes de Deus e de Cristo. And there is also a regal function. Mas eles também têm uma função real de regentes. Those who have part in the first resurrection will reign. Aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição reinarão. These are exactly the kinds of characteristics that the Old Testament prophets envisioned. Essas são exatamente as características que os profetas do Antigo Testamento previram. This is the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ Este é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, that is connected all the way back into the Old que Testament. está conectada lá para trás no reino do Antigo Testamento. Now, after 1,000 years, Depois de 1000 anos, the devil is released o diabo é solto and he gains some kind of an army. e ele arrebanha um exército. How long that takes him, we don't know. Quanto tempo isso leva, nós não sabemos. He marches on Jerusalem. Ele marcha com esse exército And para God- Jerusalém God rains down fire on him. e Deus traz fogo do céu sobre ele. The great white throne judgment happens. E aí acontece o grande trono branco. And then God creates a new heaven E aí Deus cria um novo céu and a new earth. e uma nova terra. Not the heaven he dwells in, because there's no sin in that heaven. Não o céu onde ele habita, porque não há pecado nesse But the céu, heavens above us mas os céus que estão acima de nós. and the earth E a terra are completely new. são completamente novos. That's how I understand it. É assim que eu entendo isso. And then the blessed reign of the throne combining, so that it now is the throne of God and of the Lamb forever and ever. Então, a bênção combinada é que o trono de Deus e o trono do Cordeiro reinam para sempre, para todo sempre. Let's look at Revelation 22, Vamos abrir em Apocalipse 22, verses 1 to 5. versículos 1 a 5. I'm just grabbing. You didn't mention where Satan is going to be thrown. Oh, yes. And Satan will be thrown into the lake of fire. That's E good. eu deixei de falar, mas que depois de Deus jogar fogo do céu, Satanás é lançado no lago de fogo, Where the beast and false prophet already are. onde a besta e o falso profeta já se encontram. Obrigado. 1 to 5? 1 to 5. 22, 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Let us close Vamos terminar with the last two verses com os últimos 2 of versículos this amazing book. desse livro fabuloso. The last two or the last Last three? two, 20 and 21? 20 and 21. Ok. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Come, Lord Jesus. Vem, Senhor Jesus. Come quickly. Vem rapidamente. We still have time for any questions that you might have. Nós temos ainda algum tempinho para perguntas que os irmãos possam ter. Sim, ali. Tem 2 personagens, um no capítulo 6 e outro no capítulo 19, que são muito parecidos, né? Que vem no cavalo branco. There are two characters that are very similar, the horseman of chapter 6 and the horseman of chapter 19. E o que o irmão quer perguntar com isso? Eu queria saber quem são os dois. Quem são os personagens? Who are the characters? Who are the horsemen of chapter 6 on a white horse and chapter 19 on a white horse? That's a good question. Uma ótima pergunta. The horse in chapter 6 comes when the lion opens the seal, right? The lamb opens the seal. O cavalo branco do capítulo 6, ele vem quando o leão, quando o cordeiro abre o selo. Then he opens the second seal and the second horseman comes. E aí ele abre o segundo selo, vem o segundo cavalo, etc. Right? And so the first seal that he opens up is the Antichrist. O primeiro selo que ele abre é o anticristo. He still has the scroll in his hands. Ele ainda está com o rolo nas mãos, o cordeiro. So that rider on the white horse is Antichrist. Então, o cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 6, é o anticristo, As I see it. da forma que eu o vejo. Because he's riding out to make war, right? Porque ele sai para fazer guerra. Ele saiu vencendo e para vencer. Right? Yeah. Right. I have to take a look at It it. says he went out winning and to win. Yeah, to win war. Yeah. Okay, that's what Antichrist does. É o que o anticristo faz. Now, why would he ride on a white horse? Por que ele estaria num cavalo branco? Why would he ride on a white horse? Por quê? Because he's trying to imitate that he is Messiah. Porque ele está tentando That he mostrar is e God. imitar que ele Right. é o Messias. Yeah, he's an imitator. Ele é um imitador. Okay, so and then the final white horse is obviously the Lord. E o cavaleiro do último cavalo branco, obviamente, é o próprio Senhor Jesus. No milênio vai entrar os salvos pelos judeus pregando o evangelho, né? Desculpe, fale um pouquinho No mais milênio, vai perto entrar- do microfone para eu... Não, tá ligado. Tá É só ligado? o irmão pôr mais perto da boca. No milênio, ele falou que vai entrar os salvos pelos pregadores de 144 mil. Vão Sim. entrar no milênio. Mas também vão entrar descrentes também. Vamos dar o quê? Vai entrar descrente também. Okay. The people who will enter the millennium will be those that have been saved through the witness, for example, of this 144,000. What about the unbelievers? Will they enter also? I do not believe they will enter. Eu não creio que eles entrarão.
because I believe what Jesus said to Nicodemus Eu creio que o que Jesus disse para Nicodemos is what will happen in the kingdom. é o que acontecerá no reino. Unless you are born from above, you will not enter the kingdom. A menos que você seja nascido do alto, você não entrará no reino. Satanás ainda vai juntar. So how will that war at the end, the last rebellion that Satan goes against Jerusalem will happen? Who are the people? This is conjecture, but Okay. I think good conjecture. O que eu vou dizer agora é conjectura, mas eu creio que é boa conjectura. And I say that because I can't take you to a verse and show you. Eu digo isso porque eu não posso pegar um versículo e mostrar isso para vocês. Okay? But those who enter the millennium who are saved, Os que entram no milênio e são salvos, and they're alive in their physical bodies, eles têm um corpo físico como você e eu. they haven't been resurrected like the church, Eles não foram ressuscitados como os crentes da igreja or like martyrs, ou like the como os martyrs. mártires. What do they still carry with them in them? O que eles carregam ainda com eles, neles? They haven't been resurrected yet, Eles não foram ressuscitados. so they still carry within them Adam's nature. Eles ainda carregam em si a natureza adâmica. They still have indwelling sin. Eles ainda têm pecado residente neles. They're not glorified. Eles não foram glorificados como nós, igreja. They're redeemed, Eles estão redimidos, estão salvos, but they're not glorified. mas não estão glorificados. And they have children. E aí eles passam a ter filhos. They're saved, but what about their children? Eles são salvos, mas e os filhos deles? Their children will have Adam's nature. Os filhos também nascerão com a natureza adâmica. They will have indwelling sin. Eles terão pecado inerente neles. And many of them will rebel. E muitos deles se rebelarão. Now that's conjecture, but I think it's good Isso é conjecture. conjectura, mas eu acho que é boa conjectura. Way back there. Lá no fundo. Louvo a ideia da EBR nesse assunto e foi citado 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O que há em comum? O quê? O que há em comum? You mentioned the 7 seals, the 7 trumpets and the 7 bowls. What is common in between them? In between them. O que é comum? O que o irmão quer dizer? O que é comum neles? Qual é a conexão? Isso, a relação entre eles. What is the relation between these judgments? What is the connection between them? Okay. I don't have the full answer to that. Eu não tenho a resposta completa a isso. Okay. But as I see it, Da forma que eu vejo, they are connected to I believe, to the 10 plagues eu creio que eles estão relacionados in Egypt. às 10 pragas do Egito. Okay, they're like that. Eles são semelhantes às pragas do Egito. And they just continually, the seal judgments, and then the 7th seal judgment, out of the 7th seal judgments comes 7 trumpet judgments. Então, eles brotam um do outro. Por exemplo, do último selo brotam as 7 trombetas. Out of the 7th trumpet judgment comes the 7 bowl E judgments. do juízo da última trombeta brotam o juízo das 7 taças. And then the voice comes and says it's over. E aí chega aquela voz e diz que tudo terminou. The kingdom has become the kingdom of our Lord and O reino se tornou o reino do nosso Senhor. And just like the 10 plagues, they're ever increasingly severe. Então, assim como as 10 pragas, esses juízos são crescentemente mais severos. The trumpets are more severe than the seals. O juízo das trombetas é mais severo que o juízo dos selos. And the bowls likewise. E o juízo das taças mais severo do que o juízo das trombetas. So by the time you're done, Então, ao final desse período,
the beautiful capital. I mean, the Antichrist capital is going to be beautiful, right? A capital do anticristo vai ser uma coisa magnífica. I mean, all the wealth of the world will be in it. Toda a riqueza do mundo estará presente ali. And God will destroy it without an army. E Deus destruirá essa capital sem um exército. So it just becomes increasingly severe, like Pharaoh. Então isso se torna crescentemente severo, como foi lá com Faraó no Egito. And that's why the Song of Moses É por isso que o cântico de Moisés will be sung in heaven será cantado no céu, with the Song of the Lamb. com o cântico do Cordeiro. Okay? I don't know if I'm answering everything there, but Alguns pregadores, eles creem que a igreja vai ficar no céu. Eu não estou entendendo, está Alguns- muito grosso o som. Ok? Talvez um Alguns pouquinho. intérpretes, né? Ok, agora ficou melhor. Eles creem que a igreja ficará no céu para sempre. Outros creem que a igreja vai reinar e ficar apenas no céu as bodas, esse tempo de tribulação, e ficará na terra. O que o irmão... Ficará no céu ou na terra? Isso. Ok. There are those who say that the church will be in heaven forever. There are those that say the church will be in heaven and then it will come to earth. What do you say? I would say I'm not sure, Eu direi que eu não tenho certeza. totally. Total. So I believe, Eu creio I think that the church will be centered in heaven, Eu creio que a igreja estará centrada no céu. but it will be a different relationship than we have now Será um relacionamento diferente do que nós temos agora. because we'll be in glorified bodies. Porque nós vamos estar em corpos glorificados. So how all that works out, I don't totally know, Como é que isso funciona numa esfera de espaço e tempo? Eu não but I sei. know that Jesus in his glorified body walked through a wall. Mas eu sei que Jesus, através do seu corpo glorificado, ele atravessou uma parede. So we are connected to the center of the kingdom, right? Então I do nós know that. estamos ligados ao centro do reino, certo? I do know that because that's revealed. Eu sei que isso está revelado na I Bíblia. do know that we will help him in ruling these nations with a rod of iron. Eu sei que nós o ajudaremos a governar essas nações com cetro de ferro. And I think our dwelling places will be in heaven. Eu creio que a nossa habitação vai ser no céu. But how that is connected, I'm not totally sure. Como é que isso se encaixa com nós estarmos na terra ajudando a executar juízo, eu não sei. And I'm just being honest with you. Eu estou sendo honesto com você. Okay. I just don't have enough revelation that I've seen yet. There might be here, Eu não tenho revelação suficiente que eu tenha visto para responder. but I haven't connected it. Não fiz a conexão ainda que me possibilite a resposta. Ok? Alô, dá tempo de fazer mais uma pergunta? A última pergunta que já encerrou o nosso tempo. Aqui no Apocalipse 22, versículo 2, fala da árvore da vida que produz 12 frutos, dando seus frutos a cada mês, né? E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu gostaria de saber o que é essa cura dos povos naquela situação. Revelation 22 talks about the tree of life. And it's got its fruits every month and so on. And it says its leaves are for the healing of the people. What is this talking about? This is how I take it. Eu vou dizer para o irmão como é que eu enxergo isso. I take it like John MacArthur. John MacArthur tem essa interpretação. These are vitamins. São vitaminas, They're therapeutic, são terapêuticas. right? They're not because we're sick. Não é porque nós estamos doentes. Actually, I think that Greek word is therapeuo, I think. Eu creio que a expressão no grego aqui é terapeu. I'd have to take a look. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. What reference is that? 22, 22, 2. 22:2. 22:2. It's loading. A internet está lenta. Usually doesn't take that long. He says that MacArthur's
Bible has that note saying that. Okay. So that's why I said I take that way. É por isso que eu enxergo assim. And 22:2, I don't know if I can find this now. Healing. Is that, therapeo. Terapia, que é exatamente essa. So it's a therapeutic tree. Então é um tratamento terapêutico. It's not like taking penicillin. It's like taking a vitamin. Não é como tomar penicilina ou um antibiótico, é tomar terapia, algo terapêutico. And that's conjecture. E isso é conjectura. Muito obrigado.